Você tá acompanhando a Alliance of American Football e ainda não escolheu um time pra torcer? Eu vou te ajudar a resolver esse problema no vídeo de hoje, em que eu vou falar alguns fatos interessantes sobre todos os 8 times da AAF que podem te ajudar a escolher um time pra torcer na liga que tá rolando, tá? Nesse momento do vídeo tá na terceira semana e tá muito da hora. Então fica aí, porque você vai descobrir um time que você fale assim, é meu. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, e é isso, cara, você tá acompanhando a AAF, mas ainda não escolheu um time pra torcer. A minha principal dica é assiste, cara, você vai criar uma afinidade com algum dos times, mas o maior motivo desse vídeo é falar alguns fatos sobre os times que muitas pessoas ainda não sabem, mesmo acompanhando a liga e tudo mais. Então, primeiro de tudo, eu tenho que deixar claro que os times da AAF são só 8, não são 32 como na NFL, então isso é um pouquinho mais tranquilo. E eles são divididos em duas conferências, mas isso ainda é meio irrelevante. É importante pro final do campeonato e que os melhores de cada conferência vão se enfrentar na final em Las Vegas, que foi divulgada recentemente. Aí a questão é a seguinte também, pra você que é fã da NFL, e todo mundo nesse canal tem uma questão de apadrinhamento. Cada time da AAF é apadrinhado por 4 times da NFL, com a desculpa de que os times da AAF só podem contratar ex-jogadores desses times da NFL que apadrinham eles. Mas isso, é fato, mas aí tem algumas exceções, assim. Mas vamos tratar como se sim, porque é verdade, na verdade. E aí não é necessariamente por regionalização, por alguma localidade daquele time, e nem por história e tudo mais, mas vocês vão ver que tem algumas semelhanças interessantes. Então, primeiro que torcer é algo muito pessoal. Pode ser por cor, como torcer pros Hot Shots, porque eles são verde e amarelo. Pode ser referência com a cidade, muita gente tá torcendo pra Memphis por causa da relação da cidade com a música. Pode ser nome, como Apollos, por causa do Apollo Creed, ou Birmingham Iron, porque lembra Steel, que é dos Steelers, isso tá acontecendo bastante. Ou também por causa de outros esportes, por exemplo, o San Antonio Commanders fica na mesma cidade do San Antonio Spurs, que é um time que o pessoal gosta muito, ou é porque é numa região em que tem outros times na NFL que o pessoal gosta também, ou como é o caso do San Diego Fleet, que tinha os Chargers antes, então por causa do San Diego Chargers você torce pra eles e tudo mais. Eu vou começar a falar aqui então de cada time, trazer algumas informações básicas e aí algumas curiosidades, e não vai demorar muito não, vai ser uma coisa tranquila, até porque é uma liga que tá começando, então a gente não tem tanta informação assim. Então começando com o Arizona Hot Shots, eu vou fazer em ordem alfabética pra ficar bem justo, então eu vou falar os padrinhos de cada time. Os padrinhos dos Hot Shots na NFL são Arizona Cardinals, claro, Arizona, San Francisco 49ers, Chicago Bears e Baltimore Ravens. Então você já pode falar, eu torço pros 49ers, então eu vou torcer pros Hot Shots, tanto faz. O estádio que os Hot Shots jogam é o Sun Devil Stadium, um estádio muito bonito inclusive, que é o da Arizona State University. Geralmente eles estavam trocando as pinturas pros jogos, eu acho que agora os times do college estão treinando nesses estádios, então eles não estão mais mudando algumas pinturas, só de jogos mais importantes. Os Hot Shots, o nome e o logo são em homenagem aos bombeiros de Arizona, com as cores que eles usam, que é o verde e amarelo, remetendo aos seus uniformes, e Hot Shots porque é como eles são chamados, os bombeiros, e aí os machados cruzados por causa disso. Os principais jogadores dos Hot Shots nesse momento são John Wolford, que é o quarterback número 7, o Justin Stockton, que é o running back de número 30, e o Josh Huff, wide receiver 88, que jogou nos Eagles. Então eu vou tentar trazer também alguns jogadores que jogaram em outros times, pra caso tipo, eu gosto super do Ku, que é aquele kicker antigo lá. Então você torce pros Legends, por exemplo. Falando dos Legends, vamos pra eles, porque eles têm uma história bem bacana. Os padrinhos do Atlanta Legends são, claro, Atlanta Falcons, Jacksonville Jaguars, Carolina Panthers e Washington Redskins. Eles jogam na Georgia State Stadium, que é da Georgia State University. O Michael Vick, antigo quarterback dos Falcons, seria coordenador ofensivo do time, acabou moiando o rolê um pouquinho antes, então não é mais, nunca foi. Ele acabou saindo antes da temporada começar. O nome e o logo são em homenagem a lendas que nasceram em Atlanta, porque eles chegaram à conclusão que Atlanta foi a cidade em que muitas lendas nasceram. E aí tem como caso Martin Luther King Jr. e o Hank Aaron, que é um atleta de beisebol, e muitos outros. Eles usam esses dois como exemplo.
Aí alguns principais jogadores de Atlanta são o Matt Sims, que é o quarterback de número 4, o Denard Robinson, que é o running back de número 25, que jogou nos Jaguars e que é muito bom, e como eu disse pra vocês, o Younghoe Koo, que é o kicker número 7, que jogou pelos Chargers. E aí é um exemplo interessante, porque os Chargers não são padrinhos dos Legends, mas um jogador que era dos Chargers tá nos Legends e tudo certo. Então eu acho que tem essa questão também. Muito bem, vamos para Birmingham Iron. Os padrinhos do Iron são Patriots, Bills, Browns e Steelers. E aí é legal porque Iron também faz referência a Steel, que é aço, e os Steelers também são padrinhos, o que é bem bacana. O estádio que eles jogam é o Legion Field, um novo estádio está sendo construído, que deve terminar em 2021. Por enquanto eles jogam no Legion Field, o que é bem legal. A cidade de Birmingham é próxima de Atlanta, então muitos torcedores do Alabama, Crimson Tide, do college, estão torcendo pro Iron por causa dessa proximidade. O nome e o logo da equipe é em homenagem à massiva produção de ferro que tem em Birmingham, e as cores são em homenagem a ferro, carvão, por isso preto, cinza e tudo mais, que são elementos que compõem o aço, então eles quiseram dar essa referência. Os principais jogadores de Birmingham são o quarterback Luis Pérez, quarterback número 12, Trent Richardson, que é um running back maravilhoso, número 33, que jogou pelos Colts, e o Jonathan Massaquoi, que é um linebacker número 57, que está sendo super importante ali também. E é importante dizer que muitos estão escolhendo os times simplesmente pela cor, então o Birmingham é preto e branco, mais ou menos, parecido com os Raiders, isso acontece também. Memphis Express tem como seus padrinhos o Tennessee Titans, o New Orleans Saints, o Indianapolis Colts e o Cincinnati Bengals. Eles jogam no Liberty Bowl Memorial Stadium, que é o mesmo estádio que jogam Memphis Tigers do college. O Memphis Express já me chamou a atenção pela cor, é uma cor bonita, lembra dos Patriots inclusive, eu gosto bastante. No Memphis Express é interessante falar sobre o seu técnico, que é o Mike Singletary. Ele jogou nos Bears por mais de 10 anos na década de 80, tendo sido campeão no Super Bowl 20, inclusive, contra os Patriots. Além disso, ele foi técnico em diversos times e head coach dos 49ers por uma temporada. O cara é realmente monstro. O nome e o logo é em homenagem ao poder de Memphis no transporte de cargas e mercadorias, como por exemplo, a cidade é inclusive a sede mundial da FedEx, que é a principal empresa de transporte de materiais e tudo mais. E aí as cores também são em referência a isso, tem o avião e tal. Os principais jogadores são o quarterback Christian Hackenberg, quarterback número 14. Ele já foi quarterback dos Jets, mas nunca jogou pra valer assim. E eu gosto muito dele porque ele sai bastante do pocket, isso é legal. O Zach Stacy, que é o running back de número 20, ele chegou a jogar nos Rams e ele foi o primeiro jogador da AAF a chegar a 100 jardas corridas, o que é bem interessante. E tem também o Brad Wing, que é o Panther de número 4, porque ele já jogou nos Giants e fez uma temporada maravilhosa nos Giants, isso é bem interessante também. Orlando Apollos, os padrinhos dos Apollos é o meu time, então se você quiser torcer por um time por causa do Golim, eu torço pros Apollos. Os padrinhos são Dolphins, Giants, Jets e Buccaneers, então os Dolphins, time da Flórida, os Buccaneers, time da Flórida também, só os Jaguars que não torcem pra eles, e além disso os times de Nova York, Giants e Jets, são os padrinhos deles. Então é interessante porque a NFL tem times em Miami, Tampa e Jacksonville, mas não em Orlando, que é uma das principais cidades da Flórida, então isso é muito legal, inclusive, quando no futuro talvez tiver uma integração com a NFL. O Apollos joga no Spectrum Stadium, que é onde joga a University of Central Florida, o que é um estádio lindo. O técnico também é importante falar porque ele é o Steve Spurrier, é um senhorzinho assim, que ele já ganhou o Heisman Trophy na época dele no college e já foi jogador e técnico na NFL. A vida do cara é futebol americano, o que é muito legal. A história dos Apolos, eles foram bem fundo nisso. O nome é em homenagem ao deus grego Apolo, filho de Zeus, retratado como um arqueiro, por isso que no capacete é um arqueiro. O Apolo é o deus do sol, e aí traz a relação de Orlando com o sol, porque é a cidade que mais faz calor, não neva e tudo mais. As cores são laranja e azul escuro em homenagem ao pôr do sol, laranja, e ao espaço, por causa que também tem relação com o programa Apollo, um dos principais programas de exploração do espaço, como o programa que levou o homem à lua, por exemplo, e foi tudo sediado em Orlando ali, perto do Cabo Canaveral e tudo mais. Então, eles fizeram essa relação do
deus Apollo com o programa espacial Apollo, que eu achei sensacional. Os principais jogadores dos Apollos são Garrett Gilbert, o quarterback de número 3, o cara é maravilhoso, fez um touchdown incrível ontem. O Will Hill, que é o safety número 33, porque ele chegou a jogar nos Ravens e nos Giants, que é muito bacana. E tem um wide receiver muito bom, que é o Charles Johnson, número 12, que também é muito legal pra você ficar de olho. Vamos para Salt Lake Stallions, estamos acabando. Os padrinhos dos Stallions são Seattle Seahawks, Denver Broncos, Minnesota Vikings e Green Bay Packers. Então aí já tem uma base forte no Brasil, por isso que muita gente tem torcido pros Stallions, e eles têm as cores dos Lions, então tem uma baita relação com a divisão aí. O estádio que os Stallions jogam é o Rice-Eccles Stadium, que é da University of Utah. Inclusive, no último jogo que eles tiveram, estava pintado com as cores de Utah também. As cores são em homenagem às cores do Grand Salt Lake, que fica por ali, aquele rio gigantesco, e outros elementos geográficos da região de Utah, além de ser o time mais ao norte. Então eles também quiseram trazer o elemento de frio, exatamente o oposto dos Apollos, com esse negócio de sol. O Salt Lake tá muito ao norte, então tem o frio, tem a neve. O nome e o logo são um cavalo, mas aí é mais para representar a velocidade, já que recordes de velocidade foram quebrados em Bonneville, em corrida, seja em NASCAR, Daytona e tudo mais. Eles quiseram dar o foco para isso, que é bem bacana. Os principais jogadores dos Stallions são Josh Woodrum, quarterback número 6, Austin Allen, que também é um quarterback, o número 8, e foi decidido que seria o starter a partir da semana 3, e o Matt Asiata, que é o fullback de número 44, pela sua relação com os Vikings, já jogou com os Vikings, o que é muito bacana. San Antonio Commanders é outro time que tá tendo bastante fãs aqui no Brasil, porque é um time bem forte. Os padrinhos são Cowboys, Texans, Chiefs e Eagles, então a galera já tá torcendo muito por causa desses times também, além de, claro, ter como padrinho o San Antonio Spurs, porque a relação ali com a NBA, por que não? Eles jogam num estádio maravilhoso que é o Alamo Dome, que é onde os Spurs jogaram por muito tempo, quando eles precisavam de uma estrutura muito maior, porque é um estádio de futebol, né? O nome e o logo dos Commanders são em homenagem ao poderio militar da cidade, com as espadinhas que os policiais militares carregam, e aí as cores também, vermelho, é uma coisa impactante e tal. E aí muitos fãs dos times dos Texans gostam dos Commanders, geralmente por causa da região também. E aí, como principais jogadores, podemos falar do Logan Woodside, que é o quarterback deles número 5, o DeMarcus Zayers, que é o quarterback de número 14, que fez a recepção mais linda da AAF até esse momento, e o Evan Rodrigues, o tight end de número 88, que também é monstro. E aí, o último que temos aqui é o San Diego Fleet, que tem como padrinhos os Rams, os Chargers, que era de San Diego, o Oakland Raiders e o Detroit Lions. O San Diego Fleet tá atraindo bastante gente também, porque ele é meio diferente, assim, ele é legal, ele tem padrinhos legais e tal, mas a cor, eu vou falar sobre isso. Eles jogam no SDCCU Stadium, que é onde os Chargers jogavam quando estavam em San Diego. O nome, logo e cores é em homenagem à Marinha, que é muito forte em San Diego, e ao fato de que a maior base naval dos Estados Unidos fica em San Diego. Fleet é frota, então eles quiseram trazer essa referência. Como eu disse, muitos antigos fãs dos Chargers ficaram tristes porque eles saíram de San Diego e passaram a torcer pelo Fleet, o que é bem interessante. Principais jogadores do San Diego Fleet são Mike Berkovich, que é o quarterback número 11, que naquele primeiro jogo levou uma baita de uma porrada. Aí o Philip Nelson, que é o quarterback de número 9, jogou no segundo jogo, que fez o passe de costas, o cara realmente é monstro. E tem também o Jaquan Gardner, que é o running back número 32, que é excelente. É isso, fatos e curiosidades interessantes sobre os 8 times da AAF. Eu espero que tenha te ajudado a escolher um time. A pergunta desse vídeo é muito simples: para que time você torce na Alliance of American Football? Tô muito curioso para ler os comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aí embaixo, porque isso ajuda muito, muito no canal. Se inscreva se você não é inscrito, me siga nas redes sociais, que é por lá que eu divulgo todos os links para assistir a Alliance. E além disso, o Golinho Esportes também tem um podcast, não deixe de acompanhar, tá tudo na descrição sempre, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra vocês, foi!